Voltamos com o programa Momento Saúde, hoje com a terapeuta ocupacional Paula Marim, falando a respeito do envelhecimento saudável. Queremos lembrar que este programa é da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo. Gente, nós conversávamos aqui antes de ir para o intervalo sobre a questão do envelhecimento precoce, sobre a questão da vaidade, do cuidado, tal, dessa preocupação, da socialização da pessoa mais velha. Eu não gosto muito dessa questão da palavra velho, né? Apesar que alguns acham muito bonito. Esses dias eu li um artigo de um homem que chegou aos 60 anos, né, do vice-governador do estado, dizendo: eu sou velho. E muito bacana, ele trabalhou isso de forma muito bonita, muito linda, e se considerando velho. Eu até achei estranho no primeiro momento, mas pude entender que ele falava da riqueza do envelhecimento, das possibilidades do envelhecimento que até então ele não tinha, não sendo. Nós, tratando do envelhecimento saudável, temos, obviamente, que falar na alimentação. Afinal de contas, Paula, que história é essa de que uma boa alimentação te torna uma pessoa mais bonita, mais jovial, independente da idade que tu tenhas? Uma alimentação saudável ela é importante em todas as fases da vida. Porém, na terceira idade, a gente observa um declínio também das questões nutricionais. Então, a alimentação saudável se faz necessária para a preservação da saúde física, mental do idoso. Paula, isso é uma curiosidade, uma pergunta. Eu vou, às vezes, no banco e tem aquela fila para gestantes e para pessoas idosas acima de 60 anos. Eu estranho aquilo, porque a expectativa de vida do brasileiro mudou muito. Nos anos 50, nós não chegávamos a 60 anos. Hoje nós estamos acima dos 72 anos a expectativa de vida, e em países de primeiro mundo se chega aos 80 anos, a média, né, das pessoas idosas. Bom, digo isto porque é difícil identificar uma idade cronológica. Nós entendemos a partir de situações, de vivência, de tempos. Muitos acham que esta idade já tem que mudar agora. No Brasil não dá para se ter lá uma fila com 60 anos, com tanta gente de 60 anos, que eu considero jovem, extremamente jovem. Não tem nem traços de velhice, né, daqueles traços tradicionais que nós tínhamos, da pessoa andando com uma muleta, ou com o cabelo todo branco, andando já mais curvado, com o quadril mais aberto e tal. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender esta questão da idade. Tu sabe alguma coisa sobre isto? Quando é que, de fato, pode dizer que uma pessoa idosa, aos 60 anos, a pessoa é idosa para ti? O que tu pensa? Teoricamente, a gente tem, né, em lei também que 60 anos a pessoa já pode ser considerada idosa, sim, e usufruir dos direitos dados a ela. Mas parece que uma pessoa de 60 anos é idosa? Eu acho que vai dizer depende, né? Depende muito do estilo de vida que ela tem, né? Isso vai depender de, como eu falei, todo o histórico de vida dela. Se ela foi uma pessoa saudável, se ela foi uma pessoa mais ativa, isso vai influenciar, sim, na terceira idade, a partir dos 60 anos dela, sim. Se a gente diz que a alimentação é essencial para o envelhecimento saudável, onde fica a questão da atividade física, da atividade também ocupacional? E até eu gostaria que depois que tu nos explicasse um pouquinho, que eu acabei não perguntando, qual a diferença, né, de uma atividade física, de um professor de educação física para um terapeuta ocupacional? A atividade física, ela se mostra muito importante na terceira idade pela questão da preservação das funções físicas, né, pela questão do idoso ter aquela preservação da força, da motricidade, para ele conseguir fazer as atividades do dia a dia dele, como subir uma escada, carregar a sacola do supermercado, ter uma resistência física para isso. Além do que, se ela for praticada em grupo, ela está promovendo a socialização e, organicamente, ela vai estar liberando hormônios, né, que promovem o bem-estar, o alívio de dores, muitas vezes. E a diferença entre um instrutor físico, um professor de educação física para um terapeuta ocupacional? Afinal de contas, o que faz o terapeuta ocupacional?
Bom, o educador físico, né, o profissional da educação física, ele vai estar trabalhando com o condicionamento físico do indivíduo. O terapeuta ocupacional, diferente disso, ele trabalha com a questão das funções de ocupação dessa pessoa, do que essa pessoa precisa para fazer as suas atividades diárias, sejam elas em casa, no trabalho, com a família. Então, o TO trabalha com a independização e autonomia dessa pessoa nas suas funções, nas suas atividades. Quando prejudicadas, né, se trabalha com reabilitação e com a prevenção também desses sintomas. O terapeuta ocupacional, tal, ele precisa trabalhar hoje em dia de forma interdisciplinar. É necessário trazer outros profissionais, como educador físico, como nutricionista, como psicólogo e tal? Com certeza, o trabalho de qualquer profissional da saúde fica muito mais rico quando desenvolvido em grupo com outros profissionais. Tu já citavas antes sobre a questão da emocionalidade para se ter um envelhecimento saudável. E eu quero retomar algo que eu disse no bloco anterior, sobre Céfalo, que era aquele filósofo que eu disse que era amigo de Sócrates. E é interessante que há uma discussão num livro que é A República de Platão, que foi escrito por Platão, mas trata basicamente de grandes diálogos de Sócrates, onde Sócrates, Céfalo e outros filósofos estão falando sobre a questão do envelhecimento, mas eu dizia que ele não dá ênfase na questão dos males do corpo tal, porque o entendimento dele é muito mais da subjetividade de quem a gente é tal. E lá pelas tantas, os outros filósofos acusavam a velhice da causa de todos os males. Diziam que a velhice era responsável pela falta do desejo, pela dificuldade da locomoção, pela dificuldade de ouvir, de ver, pela dificuldade da aventura, todas aquelas coisas. Imputavam a velhice exatamente a causa de todos os males, como eu disse. E perguntaram para Céfalo. E ele disse, olha, se a velhice é a culpada, eu não sou velho, porque eu não sinto estas coisas. E é interessante que ele está falando do espírito humano, e ele diz, um jovem que é um jovem mal-humorado, mal dirigido, mal relacionado, um jovem que não tem valores, ele será na velhice como ele foi na juventude. Um adolescente da mesma forma, um homem adulto da mesma maneira. Logo, ele está querendo dizer que a velhice nada mais é que a continuidade de um projeto de vida, de um jeito de ser que tu escolhe desde cedo e que te é propiciado pelo teu ambiente familiar, etc. Ele fala, em outras palavras, de saúde emocional também. A saúde emocional é essencial nessa questão do envelhecimento saudável? Sim. A saúde emocional ela é um fator que influencia muito o comportamento do idoso, principalmente, como eu falei antes, após a aposentadoria, quando ele deixa de exercer seus papéis, a sua função social produtiva. Então, ele tende, sim, assim como o estresse causa o envelhecimento precoce, a depressão tem a mesma função. Então, organicamente, acontece o mesmo processo. O que a gente aconselha sempre aos idosos é que eles se mantenham ativos, né, e que eles tenham uma boa saúde mental através de atividades que elevem a sua autoestima e que preservem essas funções que ele tinha anteriormente. Esta ruptura assim, da fase produtiva, do trabalho, do reconhecimento, tal, ela obviamente causa alguns estragos, né? E aí a terapia ocupacional vem para ajudar a acabar com esses estragos, a tratar esses estragos. E esta emocionalidade das pessoas envolvidas no processo de envelhecimento nos leva a dificuldades cognitivas. Isto no envelhecimento é normal, é comum, pode ser evitado, pode ser tratado? Sim, no envelhecimento também ocorre um declínio das funções, das atividades cerebrais, as funções cognitivas. Para isso, a gente trabalha muito com atividades de estímulo cognitivo, que diminuem a probabilidade de uma demência, por exemplo. De maneira geral, assim, o que
queria deixar para o nosso telespectador sobre a questão do envelhecimento. É possível envelhecer, como tu dizes, de maneira saudável? É importante a terapia ocupacional, né? A tua posição como profissional sobre isso tudo. Envelhecer saudavelmente é possível, sim. Isso vai depender de um conjunto de fatores, né? Atividade física, a questão da alimentação saudável, atividades de socialização, né? O evitar o isolamento social. Se manter, a terapia ocupacional trabalha muito com rotina saudável, ocupações saudáveis. Então, assim, desenvolver atividades prazerosas, que te proporcionem bem-estar e te faça sentir ativo e produtivo é muito importante. Além do TO, outros profissionais que se fazem necessários nessa fase da vida também, né, devem ser procurados. O idoso pode e deve procurar profissionais especialistas, conforme a necessidade. Paulo, eu quero te agradecer, parabéns pelo teu trabalho, pela excelência do teu trabalho. Muito obrigada. Gente, a gente ouviu então Paula Marim, terapeuta ocupacional, hoje no programa Momento Saúde, Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau.